Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom estarmos juntos mais uma vez em mais um momento de esperança. Compartilhem os ensinos da Palavra de Deus com os seus amigos, especialmente as mensagens de fé e de esperança que traz paz ao nosso coração nos tempos difíceis. O título da nossa reflexão é Seguindo o exemplo de Jesus. Meus amigos, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus veio a este mundo, ele assumiu a natureza humana, ele assumiu a forma humana e ele se humilhou, ele se tornou escravo e foi obediente até a morte. Isso está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao 8, que diz assim: Jesus, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu quero ler com vocês também o que está escrito em São Mateus, capítulo 5, verso 17, para refletirmos sobre as palavras de Jesus com respeito à sua vinda. Está escrito assim: não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não é para abolir as leis de Moisés e as advertências dos profetas. Não, eu vim para cumprir as leis e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Meus amigos, por essas palavras de Jesus, nós entendemos que quando Jesus veio a este mundo, ele veio para obedecer às leis de Deus e para que se cumprisse na vida dele tudo aquilo que estava escrito nas profecias. E Jesus, ao obedecer às leis de Deus, cumpriu todos os requisitos da lei. E quando nós lemos Mateus capítulo 5, verso 18, 19 e 20, nós vemos que Jesus disse que da lei de Deus nada se tira e nada se acrescenta. E ainda Jesus disse que há condenação para quem diminui a lei de Deus e há condenação para quem acrescenta coisas às leis de Deus. Percebam então, meus amigos, que as palavras de Jesus para as pessoas que desrespeitam a lei de Deus são palavras fortes, são palavras sérias. Eu pergunto para vocês, o que as pessoas estão fazendo com a lei de Deus hoje? Elas estão obedecendo às leis de Deus? Estão diminuindo as leis de Deus? Ou estão acrescentando coisas às leis de Deus? Para ser sincero para vocês, eu digo que hoje as pessoas estão fazendo de tudo para destruir a lei de Deus. Porque a nossa natureza humana, ela não aceita nada que vem de Deus, e muito menos a lei de Deus. Então, a gente vê que é quase normal as pessoas desrespeitarem as leis de Deus e dizer que as leis foram abolidas. Mas, na realidade, o que as pessoas querem é assimilar a ideia de que não é preciso obedecer à lei de Deus, porque a nossa natureza não se conforma com a vontade de Deus. E Jesus então vem na forma humana para nos ensinar, para nos mostrar como deve ser respeitada a lei de Deus. E nós devemos agradecer muito a Jesus pelo seu exemplo, porque Jesus cumpriu a lei de Deus nos seus mínimos detalhes, coisa que nós passamos por alto e não damos valor. Jesus cumpriu perfeitamente, ou seja, ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus.
Agora, o fato de Jesus ter obedecido completamente à lei de Deus, isso fez com que se tornasse possível a cada ser humano também obedecer à lei de Deus. Agora pensem comigo, se Jesus como ser humano não tivesse obedecido à lei de Deus, ele não teria cometido pecado, se assim fizesse? É claro que teria cometido pecado. Porque a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Então, se Jesus não tivesse cumprido a lei de Deus, ele teria se tornado um pecador, como nós somos. Mas não, Jesus, como Filho de Deus, como ser humano como nós, ele entendeu que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. E é por isso que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E também a Bíblia fala isso para nós ali no livro do Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam, quando Deus diz ser fiel até a morte, é ser obediente até a morte, assim como Jesus foi. Então, meus amigos e meus irmãos, através do exemplo de Jesus, nós vemos que no plano da salvação que Deus estabeleceu para salvar o pecador, Deus tomou todas as providências necessárias para que o pecador pudesse obedecer à sua lei. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos e meus amigos, que por mais forte que seja a tentação não será desculpa para a pessoa pecar ou para transgredir a lei de Deus, porque pecado é transgressão da lei de Deus, conforme está escrito na primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso 4. Então, por maior que seja a tentação que alguém venha a enfrentar neste mundo, essa tentação não será desculpa para a pessoa pecar. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Se pecarmos, devemos pedir perdão, mas abandonar o pecado. Foi o que Jesus disse a Maria Madalena. Ele disse: eu não te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Assim, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal e Senhor da nossa vida, nós agora então temos a disposição para fazer a sua vontade, para seguir o seu exemplo. Existe uma coisa que precisa ficar bem clara para todos nós, é que a nossa vontade não pode dominar a nossa razão, nem a injustiça dominar a justiça. Mas é tudo ao contrário. A nossa razão deve dominar a nossa vontade, e a justiça deve prevalecer sobre a injustiça. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Deus pede para nós fazermos em testemunho a Ele, para exaltar a Jesus, para exaltar a sua lei. E para terminar, eu quero dizer para você, meu prezado amigo e minha prezada amiga, a nossa natureza, ela é contra a natureza de Deus. Assim, para obedecermos à lei de Deus, é necessário nascer de novo. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, a pessoa é perdoada dos seus pecados. E quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, agora a nossa natureza também se une à natureza de Deus. E é assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Os nossos pensamentos são submetidos à vontade de Deus. Quer dizer, a vontade de Deus deve prevalecer sobre os nossos pensamentos. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador,
o nosso coração passa a bater em uníssono com o coração de Deus. O Espírito de Jesus se harmoniza também com o nosso espírito, ou seja, o nosso espírito se harmoniza com o Espírito de Jesus quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E é somente dessa maneira que é possível nós obedecermos à palavra de Deus, obedecermos à lei de Deus, assim como Jesus viveu e obedeceu para fazer a vontade do seu Pai. Assim então, quero lembrar a vocês que quando a pessoa nasce de novo para o reino de Deus, aceitando a Jesus como seu Salvador, o lema agora da pessoa, o lema do cristão é: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É o que está escrito na palavra de Deus, e foi também essa experiência do apóstolo Pedro, quando ele estava diante ali do Sinédrio dando testemunho, e quando perguntaram a ele: por que vocês não seguem o que nós seguimos, por que vocês não fazem o que nós fazemos? Ele então disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora eu quero então orar com você. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos agradecer a Jesus pelo seu exemplo e pedir que nos ajude a sermos fiéis também. Então feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pelas misericórdias, pelo seu amor por nós, e agradecemos pelo grande exemplo que Jesus deixou para nós ao obedecer à tua santa lei. Dá-nos o teu Espírito Santo para nos guiar na verdade e para sempre fazermos a tua vontade. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, e dá-nos, Senhor, o poder para testemunharmos de ti nesses últimos dias, exaltando a Jesus e exaltando também a tua santa lei. E abençoa os nossos irmãos, nossos amigos. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.